A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de João, capítulo de número 21 e versículo de número 4, que diz assim: Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe não. Então lhes disse: Lançai a rede direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, de tão grande que era a quantidade de peixes. Agora nós vamos ler o versículo de número 11, que diz assim: Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. A palavra do Senhor vai nos dizer que houve uma grande pesca, aleluia. E a Bíblia especifica que eram grandes peixes na segunda pesca maravilhosa. A primeira pesca maravilhosa não diz a quantidade, só diz que eram muitos e rompiam-se-lhes as redes, e não diz que os peixes eram grandes. Mas a segunda pesca diz que os peixes eram grandes, eram 153 e as redes não se romperam. Por quê? Porque as redes estavam preparadas para uma grande pesca. O Senhor me trouxe aqui para te dizer que você já está preparado, você já está preparada para viver uma grande pesca. No início do ministério de Pedro, o Senhor deu uma ordem para que ele lançasse as redes ao mar, aleluia. A Bíblia diz que as redes rompiam-se-lhes e eram muitos peixes, ou seja, as redes começaram a se romper a ponto de Pedro precisar de ajuda. Mas na segunda pesca, quando o Senhor ordena, o Senhor diz: vai à direita, aleluia, vai lá porque lá tem peixe, lá vai ter pesca, ramanchu e decanta, lá vai ter, aleluia, algo maravilhoso, extraordinário te esperando. Deus está dizendo para você, tem algo maravilhoso, extraordinário que está te esperando e você já está preparada. Pessoas aqui estavam passando por fases de preparações, como Pedro. No início do ministério, Pedro ainda não estava preparado, mas agora Pedro já estava. Eram 153 grandes peixes. O Senhor já tinha preparado, já tinha reservado algo grande para Pedro. Você vai observar aqui que as redes não se romperam, porque as redes tinham estrutura. E Deus está dizendo para você: ei, eu estou te dando estrutura, uma estrutura nova para que você possa viver a novidade. Existem processos que a gente não pode pular, irmãos. Existem fases que nós precisamos viver. Pedro precisava ser moldado, Pedro precisava passar pelas fases junto com os discípulos, mas depois o Senhor já estava dizendo e garantindo que ele já estava preparado. A rede espiritual de Pedro não ia mais se romper, a mão te decanta, porque o Senhor chamou Pedro para ser pescador de homens, não foi de peixes. Ele era pescador de peixes antes, mas o Senhor tornou ele pescador de homens. As redes de Pedro aqui, já não se rompiam mais. Já era o tempo que Jesus estava ressurreto, que Pedro já estava preparado para o ministério. E o Senhor está dizendo para você: as redes não irão se romper mais, porque eu sou o Senhor que te preparo, porque eu sou o Senhor que hoje estou te entregando uma nova estrutura para viver algo novo. Todas as vezes que Deus tiver algo novo para fazer na nossa vida, Ele vai nos dar uma nova estrutura. No início Pedro era imaturo, mas agora havia chegado o tempo de amadurecimento na vida de Pedro, para Pedro viver o sobrenatural. E Deus está dizendo para você: chegou o tempo de amadurecimento na sua vida, chegou o tempo de você, aleluia, pescar a melhor pesca da sua história. Serão grandes peixes, porque agora você tem estrutura para receber. Deus não dá nada grande para pessoas que não têm estrutura. Deus não dá nada grande para pessoas que não estão preparados para viver, e agora você já está preparado. Declare comigo: o meu Deus me preparou para viver algo grande. O meu Deus me preparou para viver algo grande. Você vai observar no livro de Lucas, capítulo de número 5, vai nos falar sobre a primeira pesca. E na primeira pesca maravilhosa, as redes se romperam. A Bíblia diz que eram muitos peixes e Pedro quase ia pique, o barco quase ia pique, e Pedro precisou de ajuda. Já nessa segunda pesca aqui, a Bíblia fala que a rede não se rompe. Ou seja, a rede tinha estrutura. Os peixes eram grandes e eram em grande quantidade, mas não se romperam. Porque Deus, aleluia, já estava mostrando ali, usando a simbologia para mostrar: agora sim, você já está preparado, Pedro. Agora sim você pode pescar as almas que eu falei no início que você, aleluia, seria pescador.
E dali em diante você vai observar que o ministério de Pedro se inicia. Dali em diante o Senhor chama Pedro de pastor, aleluia. Apacenta as minhas ovelhas, arabacanta, ou derehastui. Existiam Pedros aqui que estavam sendo moldados, existiam Pedros aqui que estavam sendo lapidados, existiam Pedros aqui que estavam recebendo estrutura na rede para receber o grande de Deus, porque não pense você que Deus vai lhe entregar algo grande de qualquer jeito não, sem lhe preparar. Primeiro Deus lhe prepara, aleluia. Primeiro Ele capacita a sua rede para não romper. Primeiro Ele capacita você para não se corromper com a pesca. Primeiro Ele capacita você para o grande. Não pense você, quando Deus te chama de fazer uma promessa de algo grande, que vai acontecer logo, não. Você vai passar por fases. Você vai passar por etapas. Pedro precisou aprender muita coisa. Pedro precisou amadurecer. Pedro precisou ser humilde, aleluia. E muitas vezes Deus vai nos levar a provas para que a gente seja humilde, para que a gente tenha estrutura para viver o grande de Deus. Deus escolheu pessoas aqui para viver coisas grandes, grandes pescas, mas não é para a rede se romper não. Mas não é para você se corromper não. Pessoas aqui não foram chamados para ser corrompidos não, para se corromperem não. Você foi chamado para salvar almas, aleluia, e ser salvo também. Porque não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação, aleluia. O Senhor estruturou a Pedro, o Senhor amadureceu a Pedro, aleluia. Agora sim Pedro estava preparado, agora sim Pedro já estava capacitado, Pedro já estava maduro o suficiente, aleluia, e a rede dele não se romperia, porque Deus disse para ele: você vai ser pescador de almas, você vai ser pescador de pessoas. E foi isso que aconteceu, aleluia. Pedro foi o primeiro a dar um discurso. E o primeiro discurso de Pedro foram 3.000 almas, aleluia, que ele ganhou. Que o reino dos céus, aleluia, teve êxito através da vida dele. E o Senhor está dizendo: eu tenho algo muito grande para fazer na sua vida, por isso eu estou te estruturando, oh glória. Por isso eu estou te preparando, por isso eu estou te capacitando para que você não se perca, para que você não se corrompa, porque você é filho da salvação, aleluia. Porque você é filho, do Senhor. Você não foi chamado para corrupção, mas chamado para salvação. Ei, Pedro agora estava ali, ó, aleluia, com a rede já preparada. Você vai ler aqui no versículo de número 11. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes. Não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. E Pedro não pediu ajuda de ninguém. Pedro arrastou sozinho. Pedro já tinha estrutura, aleluia. Porque na outra pesca Pedro precisou de ajuda, porque o barco quase ia a pique. Quase o barco de Pedro afundava. Porque ainda não tinha estrutura, mas agora Pedro já estava preparado. E tem pessoas que já estão preparados. Era necessário caminhar com Jesus, era necessário Pedro negar, era necessário Pedro arrancar a orelha de Malco, era necessário Satanás usar a boca de Pedro, era necessário para que Pedro se humilhasse, para que Pedro entendesse que não era a força de Pedro que fazia nada, mas era o Senhor na vida dele. E às vezes Deus permite fases de humilhação na nossa vida, que é pra gente entender que não é a nossa própria força, que não é a nossa eloquência, que não é a nossa beleza, que não é o nosso estudo, que não é a teologia, aleluia, que não é a faculdade que vai fazer você, aleluia, ser um ganhador de almas ou ser aquilo que Deus falou que você seria, mas é a palavra de Deus. É o que Deus falou sobre você. É claro que há acréscimos, é claro que a gente tem que estudar, é claro que a gente tem que fazer a nossa parte, mas eu estou falando aqui de você não querer tomar glória para si, porque tem gente, irmãos, que pensa que pode fazer as coisas que Deus falou, e quando Deus fala, quem faz é Ele. Lembra de Sara e Abraão? Eles colocaram H no meio, que não tinha nada a ver na história. Por quê? Porque eles queriam trazer o cumprimento para a palavra de Deus, e isso trouxe problemas para a vida de Sara e Abraão. E o Senhor está dizendo: não coloque, aleluia, quem eu não mandei, quem eu não direcionei no meio. Não faça aquilo que sou para eu fazer na sua vida. Não pule fases, aleluia, na sua história, porque aquilo que eu te falei eu vou cumprir. Então Pedro precisava passar por cada fase, precisava passar por cada humilhação, por cada dor, por cada sofrimento, para que ele tivesse estrutura para receber de Deus, aleluia, algo espiritual.
para que ele tivesse a estrutura para receber de Deus um grande ministério. Então, em nome de Jesus, não pule fases, você já está passando, aleluia, pela última fase, o Senhor está dizendo que você já está preparado, você já está preparada, eu já dei estrutura para a tua rede, agora é tempo de você lançar. Tem pessoas aqui que vão receber coisas grandes de Deus, mas você passou por fases, você passou por lutas, por adversidades, mas era uma preparação de Deus para que você não se corrompesse, para que você não se vendesse, para que você não trocasse o que Deus tem para sua vida por qualquer coisa. Então agradeço até pela preparação, pois Deus é contigo, Ele é o Senhor que te honra, e assim como Ele abençoou a Pedro, assim como Ele deu para Pedro uma grande pesca, mostrando para Pedro que agora sim ele estava preparado para viver o ministério de Deus, o Senhor está dizendo para você, eu estou trazendo algo novo para a tua vida, mostrando para você que você está preparado para viver algo grande e algo novo da parte dos céus. Que Deus te abençoe. Se você crer, declare amém.